Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz histórias inspiradoras para vocês. E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e assinem as notificações, porque juntos nós somos muito mais fortes. E para continuar inspirando cada vez mais pessoas, nós temos um convidado especialíssimo. Tenho a certeza que ele vai inspirar muitas pessoas. O nosso convidado, ele é natural do Mato Grosso do Sul, é filho de José Francisco Esteves, um trabalhador rural, e Rosa Vilma Esteves. Superou as dificuldades para estudar e hoje ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É ex-presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e dos Territórios. É graduado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele é especialista em Direito Público pela Universidade Gama Filho. Mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa e é professor de Direito Constitucional da Escola de Magistratura do Distrito Federal. O nosso objetivo é mostrar que temos representações em quase todos os setores da sociedade. E é por isso que nós recebemos hoje, com muito carinho e orgulho, o excelentíssimo doutor juiz de Direito, Fábio Francisco Esteves. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e contar a sua história aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao canal TQSP, meu querido. Obrigado, Sandro. Obrigado. Fico muito feliz pelo convite. Quero parabenizar pela iniciativa. Nós precisamos nos conhecer, né? Nós ainda temos uma visão que os pretos e as pretas do Brasil têm lugares subalternos, né? Não que sejam menos dignos para eles, mas a gente sabe o quanto que as relações de poder que a nossa sociedade forjou coloca a gente em lugares os quais nós não merecemos. Mas temos grandes personagens, grandes atores, grandes atrizes aí atuando em outros espaços de poder, e desconstruindo esse racismo que ainda estrutura a sociedade brasileira. Como você me apresentou, sul-sense, preto, casado, né? Tenho uma e ainda não tenho filhos, e estou juiz de direito aqui no TJDFT há quase 15 anos, e atualmente eu estou auxiliando o ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal. Sou juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal há 1 ano e 6 meses. Também tenho um programa social de educação em direitos para os nossos irmãos pretos e pretas de periferias, de escolas públicas, que levo conhecimento jurídico sobre cidadania, que levamos vários outros assuntos para serem debatidos a partir da realidade deles, das experiências deles, né? E nessa linha também de transformar o nosso jardim, eu sou cofundador do Encontro Nacional de Juízes e Juízes Negros, que ocorreu em 2017, e totalmente, né, deflagrado pela condição de um homem preto juiz. E isso não significa dizer que este homem é um homem juiz, né? É um homem preto juiz. Isso muda as circunstâncias, isso muda a própria experiência profissional minha e de outros. Não vou dizer muitos, porque nós somos poucos no Brasil, nós somos 18,4% dos juízes brasileiros. Juízes pretos são muito menos ainda, somos 1,6%. Então, ainda temos uma longa jornada para desconstruir esse perfil hegemônico da nossa magistratura. O Encontro Nacional dos Juízes Negros, ele acontece anualmente e discutimos como enfrentar a nossa condição no Poder Judiciário.
Talvez hoje nós não sejamos mais solitários por causa do encontro, mas foi a minha experiência no judiciário nos meus 6 primeiros anos de profissão. Então, tenho muita alegria hoje de poder tentar, de trabalhar com a diversidade, com a possibilidade que qualquer homem, qualquer mulher, preto, preta, distante do centro, acredito que possa hoje ocupar um lugar nessa instituição. Então, essa é a minha crença inabalável hoje para poder continuar com essa luta e levando muito soco na boca do estômago, que faz parte da nossa posição antirracista, né? Infelizmente. Eu cheguei nessa profissão depois de um processo de uma questão muito intuitiva, né? Eu tinha 15 anos de idade, estava lá escolhendo não, começou o processo de escolher a profissão, e aí um menino preto do interior de Mato Grosso do Sul, estudante de escola pública rural, multisseriada, para concluir o primeiro ensino, a primeira parte do ensino fundamental, e depois escola pública, talvez não tinha muito o que pensar sobre profissão, né? Talvez tivesse uma limitação muito grande ali para poder escolher que profissão exercer. Vem de uma família que, naquele momento, eu era a primeira pessoa a concluir o ensino médio, e, aliás, a começar o ensino médio, estava começando o ensino médio, tinha 15 anos, a começar o ensino médio, então havia uma ausência de referência muito grande para mim, né? Seja uma referência daqueles que tinham terminado o ensino médio, tinham ingressado na universidade e que muito mais distante ainda em termos de partir para uma carreira jurídica. Essa referência, acho que é sempre nossa dificuldade, a falta de referência para a gente. Para os negros, uma referência, esse é um grande problema nosso, né? Exato. E aí, a época foi intuitivo, mas eu não acho que nós devemos, né? Eu não acho que a intuição ajude muito. A gente precisa ter referência, porque elas existem. Nós não existimos de maneira solitária. Há sempre uma referência para nos guiar, para nos inspirar, ainda que seja de maneira inconsciente. E aí, talvez inconscientemente, a minha escolha tenha vindo da minha experiência familiar de subordinação. Né? Meu pai, minha mãe, trabalhadores rurais, e aí eu me lembro bem, né, que toda vez que o patrão, que o doutor, que eu nem sei se era doutor, mas a gente chamava doutor, porque era para chamar de doutor, vinha para a fazenda, era como se Deus estivesse baixando na terra, sabe? Era uma coisa assim, tão extraordinária, um negócio tão assim, meu Deus, o doutor está vindo e aquilo mais tal. E aquilo, de alguma maneira, ainda criança, me inquietava. Eu acho que a gente precisa ter a subordinação profissional, eu acho que não é, né? Mas daquela forma não era uma subordinação profissional, era uma condição existencial de subordinação ali. Então eu cresci vendo isso. Cresci vendo a minha mãe trabalhando, cozinhando para dezenas de peões na fazenda sem ganhar nada. Meu pai era o empregado, então achava que minha mãe tinha que... achava que minha mãe era meio que a extensão, era um complemento da mão de obra do meu pai. Então meu pai recebia, e recebia mal, porque não tinha nenhum direito trabalhista garantido. Meu pai saiu de lá depois de 11 anos de trabalho sem absolutamente nenhum direito, nenhuma contribuição previdenciária, fundo de garantia recolhidos. Então, quando eu cheguei ali aos 15, que foi escolher minha profissão, como eu disse, inconscientemente, intuitivamente, a ligação com essa forma de injustiça foi muito forte. E aí a ideia, a provocação para buscar uma carreira dentro do sistema de justiça, embora não soubesse exatamente o que era. Mas com a leitura do manualzinho lá da editora Abril, aí veio, eu quero ser isso, e era juiz da profissão. E aí é claro que fui enfrentar N desafios, o desafio de concluir o ensino médio, o desafio de entrar na faculdade, mas um desafio maior ainda que era as pessoas, o julgamento das pessoas, né? Que me conheciam e sabiam que aquilo era muito distante da minha realidade. Mas aí eu sou muito tinhoso, digamos assim, sou capricorniano. E aí eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade de Direito, fiz a faculdade de Direito como se fosse um pré-requisito para poder seguir para a preparação para a magistratura. De lá, do interior de Mato Grosso do Sul, eu já estava pensando, né, ainda na faculdade, de ir para uma capital, que era São Paulo. A gente ia muito para a capital de São Paulo. O pessoal lá vai muito para a capital de São Paulo para poder fazer a formação. E aí, nessa trajetória,
houve um acidente de percurso e aí mudamos a rota, mas não mudamos o sonho, e que foi vir para Brasília no finalzinho de 2003, e aí que eu comecei a me preparar. Foi a magistratura, claro, com muito pé no chão, botei, bom, daqui uns 6 anos a coisa começa a engrenar, eu botei assim, né, estava lá em 2004, colocando que em 6 anos talvez eu pudesse engrenar e aí passar num concurso de um tribunal bem distante desses tribunais mais concorridos, né? Mas em 2006 eu resolvi fazer o concurso aqui do TJDFT e acabei sendo aprovado, e desde 2007, então, eu ingressei na magistratura. Então, essa foi a minha trajetória. E aí, claro, entrando na magistratura, imediatamente eu fui buscar a docência. Porque eram as duas pontes que eu muito queria para poder transformar a minha carreira, as minhas carreiras, na verdade, num instrumento social, né? E aí, desde então eu estou realizando esses 2 projetos e junto com eles, é evidente que eu não poderia deixar de tematizar, de colocar como luta as nossas questões raciais. Eu ocupo 2 espaços amplamente hegemônicos, né? A academia e a magistratura. E academia em duplo sentido, né? Academia no sentido da docência, mas academia também no sentido de aluno, porque eu tenho aí mestrado, o doutorado, e eles também estão em espaços hegemônicos, e a racial, então, ela veio como muito necessária para isso. Né? E aí, estamos seguindo essa luta. E tem uma história interessante dentro dessa tua trajetória vitoriosa, né? Que foi como se iniciou esse processo, né? Que você vem de uma área rural e não tinha escola. Exato. Essa E seu história é pai muito foi o interessante. responsável por isso, Foi, né? foi. Pode contar para gente como é que Isso, foi essa história? uhum, isso é maravilhoso. Talvez isso me constitui hoje, sabe? Acho que isso é central na minha constituição hoje, assim, profissional, pessoal. Meu pai era um homem muito jovem. Meu pai, eu não conheço muito a história de vida do meu pai, porque meu pai, ele, pelo fato de ter sido doado pela mãe, ele, então, não, ele tem dificuldade, né, com esse passado dele. Uhum. Então, ele não nos partilhava muito disso, mas era um homem muito interessante. Então, ele foi criado pelos meus tios, irmãos da minha mãe, e o meu pai, ele cresceu sem a escola. Meu pai era um homem analfabeto. E aí, quando meu pai se casou, meu pai acabou se casando com a minha mãe, que era irmã dos meus irmãos ali, irmã das pessoas que cuidavam dele, meu pai, de quem, de certa forma, ele foi doado. E aí, meu pai se casou, não foi morar em fazenda com os meus tios, e aí fomos para o interior mesmo. E aí eu fui crescendo, eu tinha 6 aninhos, meu pai, poxa, meu filho precisa estudar, meu filho precisa estudar. E aquilo parecia muito interessante na família, porque meu pai, né, de onde esse cara tira isso, de onde esse cara tira isso. E aí era 1986, né, foi logo em seguida ao retorno da democracia, então tinha eleições lá para prefeito na minha cidade. Era a primeira eleição para o município, porque o município tinha acabado de ser emancipado. E aí meu pai, então, ali desesperado com essa questão de estudar e tudo, procurou um senhorzinho que tinha lá na região, procurou os vizinhos também, e aí eles disseram, olha, se a gente elegeu fulano, vamos compromissá-lo a trazer a escola aqui para a fazenda. E, de fato, esse senhor foi eleito, o município emancipado, e ele cumpriu a promessa de eleição, de campanha, e levou a escolinha lá para a fazenda. E aí meu pai ficou muito feliz, acho que é uma forte lembrança que eu tenho dele, de alegria de ter aquela escola, e eu me botando para ir para a escola no primeiro dia. Era uma escola que ficava 23 quilômetros de casa, mas para ele era como se fosse um terreiro de casa. Então, assim, ele nunca mediu nenhum esforço para me botar no trator, no cavalo, no caminhonete, qualquer coisa que fosse possível para que eu fosse para a escola. E aí levava a gente, né? Ele falava assim, eu vou levar vocês, e depois eu voltar, vocês se viram, porque eu não tenho como parar no meio do dia para buscá-los. E aí a gente voltava de carona um percurso de 13 quilômetros, de 10 quilômetros, e os outros 13 nós voltávamos a pé, brincando pelos pastos, muitas vezes correndo das vacas bravas que tinha lá no parque. Eu estudei, e aí eu estudei nessa escola, infelizmente no começo a escola não tinha muita estrutura, então nós tínhamos, acabou retardando, embora eu entrasse na escola no ano regular, aquela coisa toda, no ano certo, meu pai não abriu mão disso, mas tivemos dificuldade de ter professores ali e tudo mais, e eu acabei sendo alfabetizado um pouco tardiamente, né?
E aí, é interessante que as pessoas falam assim, nossa, você é maravilhoso, você superou as dificuldades. A gente superou mais ou menos, né? Esses bloqueios, eles são para o resto das nossas vidas, né? Eu fui alfabetizado lá com 8, quase 9 anos de idade. Isso tem repercussão até hoje na minha vida, né? E outras coisas mais que a gente tem que enfrentar. A gente enfrenta, dribla, passa para cá e passa para lá, mas eu nunca gosto de olhar isso como se fosse, meu Deus, olha, sou o poderoso, porque não é verdade, não tem nada romântico nisso. Ainda tem ainda as sequelas disso para a gente, sejam sequelas em termos mentais, seja, né, ou seja, técnicas mesmo. E aí fui alfabetizado um pouquinho tardiamente, e aí no finalzinho do meu quarto ano, eu tinha 10 anos, não tinha mais como meu pai levar todos os dias para a escola. Mas meu pai não abriu mão. E aí ele foi conversou com as 2 professoras que tinha na região, que davam aula para a gente, que davam aula para nós. E aí meu pai convencionou com elas de que nós iríamos morar na escola com elas. Elas mudariam para a escola, nós também. Então eu saí de casa com 10 anos de idade, fui morar na escola por 8 meses para poder não perder aula. E aí a gente morava dentro da sala de aula e estudava também no mesmo ambiente. No finalzinho, eu terminei a primeira parte do ensino médio, o quarto ano do ensino médio, e meu pai, mais uma vez, assim, louco por essa questão da educação, abandonou o trabalho, pediu demissão da fazenda, depois de 11 anos trabalhando lá, ele pediu demissão e fomos para a cidade, porque para ele eu não poderia ficar sem estudar. Então ele foi uma figura assim muito extraordinária em termos de me deixar o legado da educação, né? Ainda que precária, ainda com dificuldade, meu pai me legou isso, me legou mesmo assim, com muitas dores, com muito suor, muitas lágrimas, muita alegria também, muita conquista, muita realização. Eu lembro que quando meu pai me via ali crescendo naquilo, para ele era o caminho da nossa libertação. Era isso. Então, eu acho que a vinda para a magistratura tem muito desse processo. E essa luta toda e o resultado final é um orgulho, né? Brinda todas as dificuldades, todas as barreiras que foram ultrapassadas, né, nessa história, onde teu pai foi uma pessoa fundamental, não só para você, né? Porque na região não tinha nenhuma escola, não Não era? tinha, não tinha. E essa escola está até hoje. Escola Rural da Pedra Branca. Estive lá no ano passado, fazendo um reencontro aí, ao celebrar meus 40 anos. A escola está lá e não tem como não ter as marcas do meu pai ali, né? Então, isso foi muito forte para mim. É um homem que fez seu tempo, sabe? Então, assim, é um legado que eu tenho, que no mínimo, respeitar no sentido de fazer algo, no sentido de continuar essa transformação dele, sabe? Era um homem muito novo, um homem que teve poucas oportunidades na vida, mas sabia como ninguém lutar. E temos que louvar, né, uma pessoa que teve dificuldades para estudar e se preocupar com a educação do filho e perceber que a educação é algo que move o mundo, é algo muito importante. Então, pô, meus parabéns pelo pai que você tem. Parabéns, parabéns. Obrigado. E, doutor, o senhor disse que foi lá na revistinha Abril que o senhor descobriu lá o curso de Direito. Foi assim que o senhor se percebeu que queria ser juiz de Direito? Foi. Eu sempre tive, a minha escola também tem muito da liderança, né? Eu sempre fui líder. Eu me lembro que em casa era eu e meus irmãos que brincavam na fazenda, e eu era sempre o líder dos 3. Não era porque eu era mais velho, meus irmãos eram muito espertos também, mas eu era sempre o cara que liderava ali a brincadeira dos 3. Sempre liderava a brincadeira quando nós estávamos em outras, mais amiguinhos. Depois eu fui para a igreja, e na igreja eu fui liderar jovens também, então eu tinha muito perfil de liderar jovens. Era líder dentro da escola, de classe, era muito comum ser líder de classe e tudo mais. Então isso contou muito na escola da minha profissão também. Eu acho que isso veio junto com essa ideia de... Mas a profissão, ela chega... Na minha cabeça, ela funcionava não como um projeto de status social, um projeto financeiro, nada. Sempre, 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 para mim, de uma maneira mais ou menos intensa, como um projeto de transformação social. Sempre pensei na minha carreira nesse sentido, sabe? Até porque eu tinha outras possibilidades em termos de realização profissional e financeira, etc., bem menos complexas do que essas, né? Mas eu acho que isso foi muito intuitivamente sendo arrastado e construído e
uma forma que eu não poderia nem como me afastar disso, sabe? Uhum. E como você veio da zona rural, você nunca pensou em nada ligado à zona rural como formação? Meu pai pensou, sabe? Meu pai pensou. Meu pai, na verdade, queria. Meu pai era peão de fazenda, meu pai era capataz lá na fazenda. Então, na cabecinha dele funcionava assim: que eu ia continuar a história dele, Uhum. mas como sendo uma pessoa instruída. Me lembro que quando eu completei 11 anos de idade, indo para a quinta série do ensino fundamental, meu pai havia me matriculado num colégio agrícola. Então, meu pai queria que eu seguisse esses passos de trabalhar na zona rural, trabalhar em fazenda. Mas engraçado que eu já ficava assim, isso não, eu era criança, né? Isso não é comigo, não gosto disso, tal, não, e assim. E aí acabou que meu pai faleceu nesse período. Meu pai faleceu um pouco antes de eu ir para a escola rural, para a escola agrícola, né, que a gente tem lá. E aí acabou que eu abandonei esse projeto. Então, assim, não era mesmo minha afinidade, não era mesmo algo que pudesse me atrair. Depois, lá no ensino médio, com 13 anos, eu adorava história. Pensei, nossa, será que eu vou ser professor de história e tudo? Mas foi só uma passagem. E aí veio o direito mesmo. Ah, então, eu vou fazer uma pergunta aqui de algo que o senhor falou logo no início, né, em termos de estatísticas, né? O senhor até atualizou meus números, porque a pesquisa que fiz é que no último censo do Poder Judiciário feito em 2013, o senhor já me atualizou que já teve um censo mais recente, né, mostrou que 15,6% dos magistrados brasileiros eram negros. O senhor já falou que são 16, aumentou um pouquinho, mas muito pouco ainda, né? Isso. Então, Exato. Esse censo aí, nós tivemos 2 censos depois desse, mas é interessante você colocar o censo de 2013, porque tivemos em 2015 e em 2018. E aí, de 2015, desde que você tem aí para o de 2018, nós éramos 1,2, foi para 1,4 e agora 1,6, dos juízes pretos. isso. Pardos estava em 13, passou para, acho que 14, depois hoje está em 15, e somando os dois dá quase 18. Então, esses são os números que nós temos hoje, do Exa universo de 18.300 e poucos juízes. Né? exatamente isso. Que desses de 2013, desses 15,6%, 14,2% se declararam pardos e apenas 1,4% pretos, né? Pretos, isso. E como é que você enxerga esses dados? Eu já recomendo a preocupação, até porque o CNJ, em 2015, instituiu as ações afirmativas, né, reserva de vagas para negros na magistratura, com uma projeção de chegar em 2025 com um percentual de 22,5% de juízes negros, pretos e pardos. A meta era 22,5% lá em 2015, o que já é um número o que ainda é um número muito aquém dos 56% da população brasileira que se declara negra. E o que é mais triste é que no ano passado a gente, fazendo a avaliação da ação afirmativa, descobriu que o número de 22,5%, se seguir nesse ritmo, ele vai ser alcançado só em 2049. Caramba. Então, é uma preocupação muito grande, né? Não dá para a gente ter. E eu recentemente fiz estudos, estava fazendo uns estudos aqui sobre qual é a importância da diversidade para o julgamento. Não é que os juízes promovam o julgamento, mas os tribunais de justiça brasileiros hoje, por exemplo, eles não têm quantitativos. Esse número ele despenca radicalmente quando nós chegamos nos tribunais de justiça, né? A gente tem, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que os números globais, os números gerais, são de 3, 3 e 5%. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem 3% da magistratura que é negra, São Paulo 5%. Se a gente for para as segundas instâncias desses tribunais, nós temos aproximamos do zero. E a gente sabe que isso tanto, e também tem muita dificuldade da questão do gênero, né? Que não podemos deixar de transversalizar essas duas questões. E a gente sabe que decisões que não são promovidas em ambientes plurais, elas são tendenciosas. Isso é fato. Estudos americanos são riquíssimos nisso, né? Recentemente, eu estou estudando um projeto de júri e tudo mais, e eu fui estudar a preocupação dos americanos com relação ao júri, e lá está mais do que provado que o réu tem um direito constitucional garantido pela Sexta Emenda a ser julgado por um júri plural, sob pena de
violação da imparcialidade. Olha só como é que lá o negócio é muito sério. E aqui nós temos tribunais segundo grau inteiros sem essa diversidade no julgamento. Fora isso, que compromete para a minha prestação jurisdicional, é um espelho antidemocrático em termos institucionais. Não dá para você conceber instituições públicas, né, que estão a serviço da população brasileira, que não tem um credenciamento democrático em termos de representatividade. 56% da população brasileira se declara negra. E aí ela tem no judiciário, que é a instituição central na proteção dos direitos fundamentais, 18% dessa representação. Isso para mim é democrático, assim, com muita clareza, né? Então, para mim, inclusive, parte do nosso trabalho, um negócio que a gente luta cotidianamente, enquanto Nacional de Juízes Negros e Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação, é para isso. A gente quer credenciar essa casa democraticamente e também quer, evidentemente, entregar um serviço que seja um serviço que contemple as necessidades de uma população que tem problemas raciais estruturais, né, e que não terão condição de se serem desconstruídos se essa postura institucional não for transformada. E o senhor falou algo aí que tem tudo a ver com algo que eu queria perguntar para o senhor, que é algo que eu postei um vídeo aqui no canal, algum tempo atrás, a respeito de 4 situações em que pessoas sofreram discriminação de alguma forma. E nesse vídeo, eu deixei uma pergunta que eu mesmo não sabia responder. Que o que acontece é que as pessoas, quando elas dão queixa lá, quando são discriminadas, quando sofrem preconceitos raciais, o que acaba é que quase não há punição para esse tipo de crime, né? E no vídeo eu coloquei que só quem sente essas dores são os negros. Só quem sabe como dói é quem está sofrendo essa discriminação. E aí, o meu questionamento foi o seguinte: a minha pergunta, que eu não soube responder, essa falta de punição, o quanto ela se deve por termos uma justiça quase que exclusivamente branca? Que era exatamente o que o senhor estava falando aí. Por quê? A pessoa, quando sofre a discriminação, ela procura a delegacia, e os delegados, na sua maioria, são brancos. E quando esse processo ele vai para a justiça, os defensores, os procuradores, os juízes, também, em suas maiorias, eles também são brancos. E aí, como eu disse, eles não sentem essa dor. Ele não sabe o que é ser discriminado, não sabe o que é sofrer um preconceito, o que é ser acusado injustamente. E aí, eu não soube mensurar o quanto dessa falta de negros no judiciário, lá do início da delegacia até o final no juiz, o quanto isso é responsável exatamente por essa falta de punição. O senhor tem uma opinião formada sobre isso? Claro. É um conjunto de elementos que bloqueiam esse acesso ao sistema de justiça pelas vítimas de discriminações raciais, seja da injúria ou seja do racismo. E os números estão aí para nos deixar dizer em verdade. Aqui na capital, em 2018, por exemplo, das 53 denúncias que já são subnotificadas, apenas uma delas virou processo judicial. As demais foram desqualificadas no meio do caminho. E essa que virou processo judicial, ela dificilmente levará à condenação. Então, a gente tem esse processo. E esse processo é decorrente de quê? Tem N fatores. Evidentemente que o fator estrutura, instituição, conta, porque ele assimila uma questão que é importante para a gente entender. Eu acabei de escrever um artigo sobre autoritarismo racial no constitucionalismo brasileiro, né? A gente teve lá no início no fim da década de 30 todo um processo de construção da identidade
nacional e que levou em consideração a questão da mestiçagem, que, por sua vez, vai desembocar na tal democracia racial, o mito da democracia racial, não só festejado, mas como defendido por Gilberto Freire e outros tantos importantes personagens do Brasil, políticos ou não. E o regime militar brasileiro apropria-se disso como uma prática autoritária. Então, nós temos na Lei de Segurança Nacional, inclusive, crime de subversão se a gente pregasse a desigualdade racial, tratasse a desigualdade racial. Então, como um projeto autoritário, ele perpassa o regime militar, e é evidentemente que isso não é só uma campanha para a imagem do Brasil internacionalmente, evidentemente que isso aí, como diz lá o Camilleri, que isso é um projeto de bloqueio, de sufocamento das pessoas oprimidas em favor das elites. E aí nós vamos, na minha tese, lá no meu artigo, no meu ensaio, eu digo que quando o constitucionalismo ocorre e a redemocratização acontece, esse pedaço de ditadura atravessa o processo redemocratizador. E tanto que os tribunais terão muitas dificuldades no início dos anos 2000 em reconhecer um tanto de ações afirmativas, etc. E aí a gente, naquela época, só falava disso, mas não falava, por exemplo, das questões do racismo individual, da injúria, né? Que também enfrentam um problema muito sério. E se a gente for observar, o professor Adilson Moreira faz análise dessas sentenças, se a gente for considerar o que os tribunais dizem sobre o fundamento dos tribunais para não reconhecer a existência de atos discriminatórios, é de que nós temos uma democracia racial. Só que essa afirmação, ela só pode ser possível numa visão unilateral do processo. E essa visão unilateral, ela decorre de uma magistratura, infelizmente, hegemônica, racialmente falando. Porque uma visão plurilateral do processo, multilateral do processo, jamais poderia conceber a democracia racial como sendo uma justificativa para que nós não realizemos as discriminações positivas. Isso é impossível, ou que reconheçamos que as pessoas ainda sofrem danos emocionais, físicos, em razão da sua raça, em razão da sua cor. Então, como eu disse, N fatores políticos, jurídicos, sociais, econômicos, que ainda estão construindo um processo de negação do racismo. E aí, consequentemente, uma falha no sistema de justiça em termos de entregar um serviço que reconstrua, que restaure os direitos violados com os atos discriminatórios. Muito importante isso que o senhor está falando, vindo de um juiz, e que a gente torce para que isso mude logo, né? Porque a gente vive aqui num país onde não há preconceito, não há discriminação, né? Então a gente tem que acabar com isso, mostrar sim que temos preconceito, somos discriminados e que tem que ter punição para isso. Então, a gente precisa que a justiça atue nesse aspecto, né? E que mais negros estejam aí nos cargos de delegados, de juízes, de promotores, de defensores, que a gente ocupe o nosso lugar e que a gente acabe de vez com esse preconceito que a gente diz aqui que o nosso país que não existe, né? Doutor, como eu acabei de falar, o que nós queremos, né, é ver juízes negros, médicos negros, pesquisadores negros. Nós queremos ver negros em todos os lugares que eles têm direito e que foi nos furtado. O que nós queremos é que nos dê a oportunidade e que em iguais condições a gente vai lutar pelos nossos direitos e nossos espaços. A gente não quer privilégio, a gente não quer ser colocado de qualquer maneira. O que a gente quer é que nos deem iguais condições para lutar igualmente com as mesmas armas que hoje nós não temos, né? E que dão privilégios e preferências a alguns e tiram de outros. Então, o que a gente quer é igualdade para poder brigar e lutar pelos nossos direitos. Então, o senhor hoje é um grande exemplo de perseverança, de luta, de conquista, de vitória. E eu vejo o senhor como exemplo para mim. E muitas pessoas que vão ver esse vídeo vai
que de repente não conheciam o senhor, vai ter o senhor como exemplo, né? E o que o senhor diria para um jovem de periferia com poucas oportunidades, mas muitos sonhos, né, com poucas oportunidades em termos de educação, porque, infelizmente, a educação pública ainda é deficitária. Eu sou professor, né, e sei que a educação pública ainda é deficitária. O que o senhor diria para um jovem de periferia que tem o sonho de ser um juiz como o senhor? Eu diria que não desista do seu sonho. 2, que ele entenda, compreenda que a questão da raça interfere nisso, mas que ela não é limitante. Ela não pode ser uma crença que limitante, que é mais um fator para que ele adote uma estratégia diferente de luta, de realização desse sonho. Que a conquista profissional dele muda não só para a vida dele, mas para a vida de outras pessoas também, o aspecto racial das nossas relações e também das nossas conquistas, que o sonho dele tem um elemento maior, tem um elemento a mais, que é, não que ele precisa ser um ativista, mas que é o desbravamento dos caminhos para que as pessoas pretas como ele possam realizar também sonhos. Então, o sonho dele tem um duplo, triplo, quádruplo valor, né? Tem um sentido simbólico, um simbolismo muito forte, porque ele vai conseguir promover a mobilidade social que esse país tanto evita, né? Que é essa base feita de pessoas pretas, essa base constituída de pessoas pretas, que através desses sonhos são enfrentados com muita dor, com muito suor, com muita luta, consegue mover não só uma pessoa, né? Eu digo que o sonho dele é importante porque quando um negro se levanta, um negro se acende, como dizia a Angela Davis, né? É uma sociedade inteira, é uma base inteira se mobilizando. Por isso que o sonho da gente é mais caro, mais interessante, mais rico, e a gente precisa botá-lo de pé e torná-lo verdade. E o senhor poderia falar um pouquinho, o senhor falou no início aí que o senhor tem uns projetos, o senhor poderia falar um pouquinho dos projetos do senhor? Contar para a gente os projetos? Hoje são 2 projetos que eu cuido com muito carinho, que é o projeto Falando Direito. É um projeto que, inclusive, no Rio tem, que a gente plantou no Rio de Janeiro. É um projeto em que nós discutimos com alunos de escolas públicas as suas experiências a partir do direito. Um projeto em que a gente leva para as pessoas as ferramentas necessárias para que elas defendam os seus próprios direitos, reconheçam os seus próprios direitos, que elas, de alguma maneira, constituam os seus próprios direitos. Então, a gente vai discutir 7 grandes blocos de temas, percorrendo toda a vida da pessoa, né? Desde o direito à comida, direito à educação, direito ao trabalho, direito à família, direito à aposentadoria e também o direito às instituições públicas. A gente também tem tudo isso. Eu falando direito está aí na estrada já tem 11 anos. E o projeto é NAJUM, Encontro Nacional dos Juízes Negros, que inclusive foi premiado nesse ano, início desse ano, foi o Prêmio Nacional de Lideranças Públicas Negras, que a gente ganhou por possibilitar essa desconstrução, essa análise dentro do Poder Judiciário. E é um projeto que, para mim, é a reconstrução de uma sociedade que se quer livre, justa e solidária a partir das contribuições do Poder Judiciário. Doutor, eu estou aqui muito feliz em tê-lo aqui no nosso canal e um orgulho na sua história. Mais do que o fato do senhor ser juiz, mas na trajetória que o senhor percorreu até chegar ao cargo de juiz. Então, isso é uma síntese da nossa luta, né? Que as nossas conquistas elas nunca são fáceis, né? Então, o nosso objetivo é exatamente esse, é que nossas mães parem de dizer para nós que nós temos que ser muito melhor, que nós temos que ser 10 vezes melhor para conseguir algo, né? Que simplesmente nós sejamos bons para poder competir. Nós não temos que ser 10 vezes melhor, né? Então, o que nós queremos é exatamente atingir a igualdade, que ainda falta muito. E o senhor é exatamente um exemplo de muita luta, perseverança e
como resultado dessa luta, como resultado dessa perseverança, é a vitória que o Senhor alcançou e os frutos que o Senhor vem colhendo e as sementes que o Senhor também vem semeando, né? Então, o Senhor hoje é um nome muito importante dentro do nosso movimento, né? Dentro do nosso crescimento. E é por isso que eu me sinto feliz e orgulhoso de ter o Senhor contando a sua história aqui no meu canal. E não tem palavras para agradecer o Senhor, o tempo que o Senhor dispensou a nós, e com certeza a sua luz vai iluminar e fazer muitos olhinhos brilharem e inspirar muita gente. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu não consigo medir e nem expressar com palavras a minha gratidão e a minha felicidade de ter o senhor aqui. Desde o momento que eu comecei a ler um pouquinho da sua história, eu já fiquei encantado com o senhor. Muito obrigado por o senhor ter nos permitido conhecer o senhor e expor o senhor para a nossa comunidade negra, que muita gente se inspire no senhor. Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite, feliz por estar aqui, feliz por participar desses projetos de sonho das pessoas e que o seu canal continue fazendo esse papel, né? A gente sabe que, às vezes, as mensagens mais importantes da vida das pessoas vêm através da gente, vêm por nós, pelas nossas mãos, pelas nossas bocas. Então, que você saiba que esse trabalho é importante, é transformador. Um jovem preto, uma jovem preta, que às vezes vê esse canal e fala, poxa, minha vida agora vai seguir esse rumo, isso para a gente é muito rico. Então, me coloco à disposição, parabéns pelo programa, pelo canal, e sigamos juntos, né? Sigamos juntos nesse país que, infelizmente, ainda tem muito que nos devolver, nos entregar e nos colocar em termos de direitos. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu continuo à disposição. E como não poderia deixar de ser, né? O canal está à sua inteira disposição se eu precisar de nós para alguma coisa. Eu sei que somos pequenos, mas juntos somos muito mais fortes. Então, se eu quiser alguma divulgação, o que o senhor precisar, pode contar com o meu canal e comigo também. Então, muito obrigado, doutor. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada e dispensou alguns minutos do seu tempo para falar aqui conosco, então não vou prendê-lo muito mais. Muito obrigado pela sua atenção e, doutor Fábio, tinha que ser preto. Muito Com obrigado, meu certeza. querido. Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Até mais. Fique com Deus. Fica na paz, meu querido. Um Fique grande na paz abraço. também. Outro.